hoje, 17 de fevereiro do ano 2022, às 8h09, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e, desde já, peço desculpas pelo pequeno atraso, a dificuldade no acesso aqui ao sistema, mas cá estamos e iniciando a sessão. Ana Cláudia, por favor, se puder espelhar a ata da sessão anterior para que possa ser deliberado aí a sua aprovação. Todos de acordo? De acordo, presidente. Aprovada. Aprovada. Algum expediente, Ana Cláudia? A excelência. Por favor. Ofício 04/2022, Brasília, 11 de fevereiro de 2022, a doutora Milena da Gama Fernandes Canto, agradecendo a moção de congratulações em virtude da sua posse como secretária-geral adjunta do Conselho Federal da OAB. Somente? Somente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho uma proposição, imagino que os pares subscrevam, que no dia de ontem foi empossado o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o potiguar ministro Emanuel Pereira, e muito nos honra ter um conterrâneo no mais elevado cargo da mais elevada corte trabalhista da nação. Então, eu proponho uma moção de congratulações e doutor Eduardo, desembargador Gilson, subscreve? Eu peço permissão para subscrever-la. Igualmente. Então, Excelência, pela ordem, com muito júbilo, do Ministério Público se associa. Aprovada a proposição conjunta, obviamente aprovada à unanimidade, com o aval aí do Ministério Público que se associa à propositura. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Gilson Barbosa. Também não, presidente. Doutor Eduardo Pinheiro. Nenhum, presidente. Então, iniciemos os julgamentos e temos aqui presença dos advogados com pedido de sustentação oral e o primeiro é o número 17, na ordem cronológica da pauta. Deixa-me ver aqui. É o habeas corpus número 81.33.48, dígito 88, o ano 2021. Impetrante, Dr. Gabriel Bulhões. Paciente, Jonathan Cleófas Pinheiro, da Câmara de Almeida. Autoridade coatora, juiz de direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Está em mesa, sim, presidente. Então, doutor Tiago irá sustentar. Tem até 10 minutos para a sua defesa oral, doutor Tiago. Sua excelência tem a palavra. Bom dia, presidente desembargador Glauber. Bom dia, relator desembargador Gilson. Bom dia, doutor Eduardo. Aqui venho realizar a minha primeira sustentação no caso do habeas corpus que busca a nulidade da busca e apreensão pelos seguintes motivos. Serei breve. Os policiais civis invadiram a residência do paciente sem nenhum mandado judicial, sem investigação prévia, apenas com base em denúncia anônima. Sendo assim, não tinham fundado as razões para ingressar na residência do paciente. O Ministério Público, por outro lado, defendeu que o imóvel era destinado a depósito de drogas, todavia não demonstrou prova alguma que confirmasse o aludido. Como mencionado, não existia investigação prévia, visto que o inquérito policial foi instaurado após a apreensão. A apreensão se deu no dia 28 de agosto de 2018 e o inquérito policial se instaurou por meio de portaria apenas no dia 30 de agosto, sendo assim não tinha fundadas razões nem investigação prévia que confirmassem a entrada em domicílio. Contudo, considerando o direito à inviolabilidade domiciliar presente no artigo 5º da Constituição Federal e no recurso extraordinário realizado pelo Supremo Tribunal Federal número 603.613, fixou a tese de que
a constatação posterior de situação de flagrância não justifica a medida, sendo necessárias fundadas razões anteriores que a amparem. Considerando as importantes formalidades que devem ser seguidas numa diligência de busca e apreensão, a fim de evitar arbitrariedades, observa-se que, no caso em tela, tais procedimentos não foram seguidos. Em verdade, o que poderia, talvez, conferir legalidade à ação policial seria uma investigação prévia realizada pela Central de Inteligência. No entanto, as alegações dos agentes que participaram não merecem credibilidade, sobretudo pela impossibilidade de serem amparados por prova documental, visto que não apresentaram nenhum relatório e nenhuma ordem de serviço. Então, nessa esteira, e pelo que consta nos autos, a busca e apreensão realizada pelos policiais é ilegal, pelos seguintes motivos, eu listarei, excelências. Primeiro, a ausência de diligências investigativas prévias que pudessem conferir um lastro mínimo de justa causa aptas a amparar o ingresso dos policiais no referido domicílio sem mandado judicial. Segundo, a ausência de fundadas razões que embasassem a diligência policial, uma vez que uma mera denúncia anônima não é motivo suficiente para a realização de uma busca e apreensão sem mandado judicial. E terceiro, a ausência de comprovação de consentimento válido do referido morador. Assim, resta evidenciado que, com base na teoria das árvores dos frutos envenenados, sendo considerado nula a busca e apreensão realizada na residência do senhor Jonathan Cleófas, as drogas e as demais instrumentos que também devem ser considerados provilistas por derivação, sendo imperioso que sejam declaradas absolutamente nulas pelos mesmos motivos. É o que peço, excelências. Agradeço bastante a compreensão dos senhores. O relator, o desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Eu distribuí previamente com os senhores o meu voto, que é bem simples e pequeno, então peço-lhe permissão para dizer só a minha conclusão, em que conheço da ordem e adenero. Doutor Eduardo Pinheiro. Acompanho. Eu também voto já registrado no sistema, eu ratifico. Proclamo resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Tiago, parabéns aí pela sua primeira participação conosco e vejo que tem uma carreira longa e de sucesso. Então, parabéns. Obrigado, presidente. Na sequência, tem com pedido de sustentação oral o número 16 na ordem cronológica, é o HC 80-0349, dígito 69, ano 2022. Impetrante, doutora Juliana Moraes de Lacerda. Paciente, JMC, autoridade coatora, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Ceará-Mirim. Eu sou o relator. Doutora Juliana, o processo está tombado aqui como em segredo de justiça, mas, em verdade, alega-se um excesso de prazo, então não há razão para que haja essa tramitação em segredo. O crime que é imputado ao paciente é estupro vulnerável. Eu peço a Vossa Excelência que, e como não há necessidade, omita aí o nome da vítima, tá bom? Certo. Vossa Excelência, processo em mesa. Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Bom dia, saúdo a todos aqui presentes nesta sessão, os desembargadores Saraiva Sobrinho, o juiz Eduardo Pinheiro, o excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa e o excelentíssimo desembargador presidente do caso, o senhor Glauber Rego. Trata-se, nobres julgadores, o presente caso do pedido de habeas corpus impetrado em favor do paciente João Maria Calixto, a qual destaco desde já ser primário, beneficiário aposentado, beneficiário do INSS, residente domiciliado no distrito da CUP, a qual tramita o processo, na cidade de Ceará-Mirim, estando preso desde o dia 5 de março de 2020, por decisão de prisão preventiva decretada pela autoridade coatora do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ceará-Mirim. Trata-se a denúncia oferecida pelo MP no dia 23 de agosto de 2019, por suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, tendo sido a denúncia recebida no dia 30 de agosto de 2019 e a prisão efetuada na cidade do Aquiraz, no estado do Ceará, no dia 5 de março de 2020. Destaca também a defesa que requeriu a transferência do custodiado para a unidade de Ceará-Mirim no dia 22 de setembro de 2020. Contudo, apenas teve uma resposta da autoridade coatora 5 meses após o ingresso desse pedido, tendo sido negada sob a justificativa de insuficiência
de renda do Estado para custodiar a transferência. Pois bem, nobres julgadores, a defesa protocolou este remédio constitucional no dia 24 de janeiro de 2022, tendo requerido a revogação da prisão preventiva em sede de liminar, a qual teve este embargador determinado a reanálise pela autoridade coatora, a qual fez, contudo, passados um mês da determinação, continua o requerimento sem aprazamento de audiência de instrução e julgamento. Excelência, eu repito, trata-se de réu primário aposentado com endereço certo, a qual se encontra-se em cárcere há 714 dias, sem previsão de encerramento de instrução, que justifique a manutenção do cárcere, uma vez que seria perfeitamente viável qualquer outra cautelar diversa da prisão. A defesa tenta a todo custo acelerar o encerramento da instrução, a qual se estende por quase 2 anos, sem justificativa, inclusive diligenciando constantemente junto à Secretaria do Processo, tendo informado o contato de telefone e e-mail, a qual sempre se esquivam em realizar o aprazamento da audiência de instrução sobre a impossibilidade de contato com a unidade prisional a qual o custodiado está em cárcere. Trata-se de caso latente de excesso de prazo por culpa exclusiva da autoridade coatora, uma vez que o réu cumpre de maneira antecipada a sua pena, sem sequer passar por um julgamento e sem sequer previsão de encerramento dessa instrução. Suplica essa defesa do RIT, a fim de cessar a extrema ilegalidade de prisão cautelar, a qual em muito já excedeu seu prazo, uma vez que o réu está há 714 dias custodiado em prisão longe, sem contato com a família, sendo aceitável ao presente caso qualquer medida cautelar diversa da prisão. Destaca desde já que trata-se de processo com apenas 3 testemunhas e um réu, ou seja, nada que venha justificar tamanha demora e morosidade no encerramento da instrução. Destaca o artigo 648, inciso 2 do Código de Processo Penal, a qual fala que a coação considerar-se-á ilegal quando estiver preso alguém por mais prazo do que determina a lei. Por todo o exposto, excelências, pugna pelo conhecimento do habeas corpus com pedido de relaxamento imediato da prisão excessiva de João Maria Calixto, ou, alternativamente, se nesse o entendimento de Vossa Excelência, que seja revogada essa prisão preventiva e decretada uma medida cautelar diversa da prisão. É o que requer a defesa, desde já agradeço. Doutora Juliana, o paciente, ele foi preso em outra unidade da federação, tinha um mandado de prisão aberto, em seu desfavor, então, na condição de foragido, e a culpa não se dá da demora em razão por falha do Estado juiz, e eu não vejo aqui configurado excesso de prazo. No entanto, eu observo, assisti razão aí na fala de Vossa Excelência, que não se justifica a demora para o aprazamento da audiência de instrução, mesmo estando ele segregado em outra unidade da federação. As audiências hoje podem ser realizadas por videoconferência, e acredito que, havendo 3 testemunhas e estando ele em outra unidade da federação, nenhum prejuízo há para que dessa forma aconteça. Então, se houver, não está no meu voto, mas eu agrego aqui este fundamento no sentido de determinar que a audiência de instrução e julgamento ela seja realizada no mais curto espaço de tempo. Se estiverem de acordo, eu estou denegando, mas determinando que seja tomada providência aí no sentido de realizar a audiência de instrução e julgamento. Desembargador Gilson, doutor Eduardo. Acompanho integralmente a posição de Vossa Excelência. Acompanho, senhor relator e presidente. O Ministério Público concorda com esse acréscimo? Excelência, concordo integralmente. Acho que merece realmente que se tenha uma celeridade em decorrência da situação fatal. Senhor presidente, relator, não seria mais também conveniente fixar um prazo para a realização da audiência, para não ficar também... Qual a sugestão de Vossa Excelência, doutor Eduardo? Quanto tempo? Não sei, 30 dias até 30. Onde é que mora as testemunhas, né? Se mora em reside em Seramirim, aí eu não sei
seria o prazo de acordo com a complexidade, né, de onde residem as testemunhas. 30 dias, pelo menos, eu acho que seria para dar tempo de intimar. Em torno de 30 dias. Então, é apenas uma... Considerando que ele está segregado em outra unidade, 90 dias? Pode ser? Pode, 60. Então, vamos lá. Conheço e denego a presente ordem, de habeas corpus nos termos da fundamentação, supervendo a determinação de que a audiência de instrução e julgamento seja realizada em até 90 dias. Proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tá bom, doutora Juliana? Um abraço. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Deus abençoe. A senhora também, amém. Na sequência, não há comigo aqui nenhum outro registro de pedido de sustentação oral, há apenas um pedido de preferência. O número 6 da ordem cronológica é um agravo em execução penal em que se questiona uma falta grave. Deixa eu fazer aqui o pregão. O agravo execução penal número 80.0080, dígito 30, ano 2022, agravante Alisson Tiago Bezerra de Lima, advogado Dr. Vivênio Villeneuve Moura Jacome, um francês lá de Caraúbas. Bom dia, doutor Vivênio, seja bem-vindo. Bom dia, Agravado Ministério Público, eu sou o relator, e doutor Vivênio questiona a falta grave que foi por conta de uma distribuição de quentinhas lá no presídio de Caraúbas e que, por isso, a disciplina do estabelecimento restou comprometida. Instaurado o procedimento administrativo, deliberou-se pela falta grave nos termos do artigo 50, inciso 1 da Lei de Execução Penal. Eu não vejo nenhuma das razões trazidas pela defesa como justificativa para modificação da decisão adotada na primeira instância, e em meu voto eu estou aqui mantendo aquela decisão, negando provimento ao agravo. Isso porque, de fato, as testemunhas atestaram a realização aqui da falta grave. Doutor, o voto está disponível. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Doutor Eduardo. Acompanho também. Então, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Abraço, doutor Vivênio. Abraço. Até mais a todos. Até mais. Nenhum outro pedido de preferência, nem tampouco de sustentação oral. Então, não há nenhum advogado em sala, Ana Cláudia, em razão de processo que não tenha sido feito pregão, que esteja em mesa. Não há? Não, desembargador, não tem nenhuma solicitação. Perfeito. Então, vamos dar sequência aqui. Deixe-me fazer somente o destaque. O número, o 7º aí na ordem cronológica, é um agravo em execução penal, número 80.0253, dígito 54, o ano 2022. Agravante Francisco das Chagas Rosa da Silva, advogado doutor José Tito do Canto Neto, doutora Milena, e a decisão é da primeira vara regional de execuções penais. Aqui, e ontem eu recebi em audiência a doutora Milena, e ela me questionou a fração que foi adotada para fim de progressão de regime pela vara de execução penal, dizendo ela que deveria, no agravo aqui, ser tomada individualmente para cada condenação.
Ela pede que seja aplicada a fração de 1/6 para os crimes comuns e 2/5 para o crime hediondo, para fins de progressão de regime. E o juiz de execução penal, em respeito ao artigo 111 da LEP, ele fez a unificação das penas e aplicou o percentual de 50%. E eu retomei a análise do processo e faço esse destaque porque, de fato, é uma questão bem interessante. E eu já adiantei na audiência de ontem que o meu voto seria negando o provimento, e o ratifico nesta oportunidade, porque vejo que o procedimento adotado pela Vara da Execução Penal nenhum prejuízo traz ao agravante. Ele tem aqui, os pares observarem aí no meu voto, eu vou fazer o destaque, o agravante tem condenação e cumpre pena pelos crimes de roubo majorado e roubo seguido de morte. E foi aplicado a fração de 50% para fins de progressão de regime. E veja que, no caso aí, ele tem seguido de morte, o roubo seguido de morte. Se observarmos aqui o artigo 112 da LEP, a fração a ser considerada, neste caso, seria do inciso 7, o 8º, 60% ou 70%. Então, a rigor, o apenado aí não teve nenhum prejuízo. E, por estas razões, eu estou aqui mantendo o meu voto e negando o provimento ao agravo. Mas é uma matéria que certamente iremos debater continuamente por conta da quantidade de agravos que temos aí. Já para a próxima sessão, já observo que temos tantos outros aí questionando também essa matéria. Não sei se o doutor Eduardo já observou também no gabinete, o desembargador Gilson, mas esta é a minha posição, mantendo o meu voto. Desembargador Gilson, ratifica o voto registrado no sistema? Ratifico, sim, presidente. Doutor Eduardo. Igualmente. O processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro destaque, nenhuma outra observação. Vamos aqui aos julgamentos virtuais. Desembargador Gilson Barbosa, na relatoria de Vossa Excelência, algum destaque? Sem destaque. Sem destaque. O Ministério Público, alguma observação nos processos da relatoria do desembargador Gilson? Não, Excelência, sem destaque. O revisor, doutor Eduardo? Não, Excelência, nenhum. Nenhum, então ratifica os votos, eu também. Na relatoria do desembargador Gilson, todos julgados à unanimidade. Ana Cláudia, se puder espelhar na tela aí os processos, a pauta. Doutor Eduardo, na relatoria de Vossa Excelência, algum destaque, alguma observação? Não. Ministério Público? Também não, Excelência, sem destaque. Desembargador Gilson, ratifica os votos registrados no sistema? Ratifico todos. Eu também, então, na relatoria do doutor Eduardo, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria também, sem nenhum destaque, não sei o que já foi feito, eu questiono do Ministério Público se tem alguma observação, algum destaque. Não, Excelência, sem destaque. Desembargador Gilson, doutor Eduardo, ratificam os votos? Ratifico. Julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Eduardo, eu estou observando aqui que no número 17, aí na relatoria do desembargador Gilson, estava faltando o voto de Vossa Excelência. Tem razão, habeas corpus. Isso. Jonathan. Não, aqui para mim apareceu, não está aparecendo na faixa horizontal, mas naquela... Excelência, pela ordem, não foi o habeas corpus que foi julgado aí, que teve sustentação oral, esse 17? Estou dizendo mais aqui no sistema, porque não aparece o voto dele registrado aqui. Vamos ver agora. O 12º também. O que acontece? Está um pouco contraditório. Quando tem a pauta... E o 12º também. É o problema do sistema, então, aqui. Não, o 12º, está certo, aqui. Faltou votar. E o 17º ele não está aceitando. Embora eu cliquei já 2 vezes, na hora do gráfico
Mas aí, Vossa Excelência ratifica, Ratifico. vota acompanhando o relator, não é isso? O 12º já tinha deu certo agora também. Perfeito. E com relação àqueles processos da pauta anterior, Ana Cláudia, permanecem aguardando o retorno do desembargador Saraiva Sobrinho. Sim, senhor. Perfeito? Podemos concluir, então? Nenhum outro processo em mesa ou que independa de pauta aí? Nenhum. Extra pauta, não há. Lembrando que a nossa próxima sessão é na terça-feira, não é isso, Ana Cláudia? Sim, senhor desembargador. Terça-feira é extraordinariamente. Extraordinariamente. Então, até lá, se Deus quiser.